a certificação necessária para atuar na nossa profissão é a Ancor, tá? É a prova da Ancor. Eu já falo isso porque vão me perguntar, por exemplo, Bruno, eu tenho pós-doutorado em Harvard, em economia. Posso ser assessor de investimentos? Não pode, galera. Não pode. Certificação necessária, requisito para ser assessor de investimentos é a certificação Ancor. Antes que vocês me perguntem, não vale CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, CFA, CFG, CGA? Não vale, galera. A única certificação que importa para você ser um agente autônomo de investimentos é a certificação Ancor. Isso é não é, só para quem está começando a entender, isso não é um pedido dos escritórios, isso não é igual, por exemplo, sei lá, imagina que uma empresa vai lá e fala assim para você, precisa ter inglês fluente, exemplo. Isso é um requisito da empresa, certo? É requisito da empresa. Às vezes a empresa tem clientes no exterior e ela precisa de um funcionário ali, de alguém para trabalhar que fale a língua inglesa. Isso é requisito opcional da empresa. A Ancor, ela é obrigatória pelo órgão regulador do mercado financeiro, que é a CVM. A CVM obriga os escritórios de investimentos, a corretora, de que todos os assessores tenham a certificação Ancor. Então, não é uma questão de... Porque muita gente pergunta assim, mas posso começando e tudo mais. Oficialmente, como assessor de investimentos, não. Existem sim escritórios que podem te contratar. Exemplo, tá? Eu acabei de ver o meu certificado da Ancor, né? Eu achei meu certificado, né? Que eu tirei a Ancor. E na data, ele está que ele foi emitido em 31 de janeiro de 2017. Porém, eu sim entrei no escritório antes. Eu entrei um mês antes, né? Eu entrei no dia 2 ou 3 de janeiro de 2017. Por quê? Porque eu não atuei nesse primeiro mês efetivamente como assessor de investimentos. Eu fui ajudando com outras coisas, tal, conhecendo, me ambientando. Na época o mercado era pequenininho, o escritório era o gestor, mais um assessor que depois saiu, e aí eu fui o outro a entrar. Então, assim, foi ali no bate-papo, né? Aí você não pode sentar na mesma sala que as pessoas que têm Ancor e tudo mais, né? Você fica separado. Eu entrei um pouquinho antes para pegar um jeito. Um mês antes. Isso é comum hoje? Não. Hoje, realmente, o ideal que eu mais recomendo para vocês é tirem a certificação Ancor antes de entrar nos escritórios, antes de conversar com os escritórios, antes de qualquer coisa, tirem a certificação Ancor. Bruno, vou dar um exemplo para vocês. Eu vi um vídeo seu lá de 2020, né? Eu tenho vídeo, vai fazer 3 anos, né, que eu posto vídeo aqui, né, principalmente no YouTube. E eu vi um vídeo seu lá falando que, converse com o escritório antes de ter a certificação Core. Legal, eu falei isso mesmo. Há 3 anos atrás. 3 anos atrás, não tinha, por exemplo, treinamento gratuito para tirar Ancor. As corretoras não davam treinamento gratuito para Ancor. Não tinha curso para Ancor. Você tinha que pegar... Tinha um cara que tinha uma apostila que a gente estudava por lá. Era muito mais difícil você tirar a prova. E tinham poucos escritórios, não tinha vaga. Então, naquela época, sim, eu falei isso. Por quê? Porque naquela época, por exemplo, em Ribeirão Preto, tinham 3 escritórios. Se os 3 escritórios não tivessem... E eles eram pequenininhos, né? Eles tinham, tipo... O que tinha mais tinha 10 assessores. Então, não tinham vagas. Então, naquela época, eu falava, olha, antes de você desembolsar uma grana para tirar a certificação, veja se existem vagas na sua cidade ou região. Os escritórios, não existia tanto home office como hoje. Os escritórios não contratavam à distância. Era outro mercado. Hoje, tem muita vaga. Tem escritório maluco procurando assessor. Os assessores estão altamente em falta. A demanda por assessores está muito alta. Então, assim, eu não acho que vale a pena. Hoje os assessores, como tem a corretora dá o treinamento para Ancor de graça, a corretora, às vezes os escritórios pagam sua prova da Ancor dependendo ali da negociação, tem uns esquemas assim. Então é muito mais fácil você tirar a certificação. Então, eu acho que você está se desvalorizando se você vai conversar com o escritório sem a prova, sem a certificação. Então, tire a certificação primeiro, para depois você ir procurar uma vaga. Porque assim, tem escritório, Bruno, que contrata sem Ancor?
Não para a função de assessor de investimentos de fato. Eles contratam para SDR e outras coisas. Tem. Só que eles vão te desvalorizar primeiro, né? Eles vão te colocar em uma função abaixo, ganhando menos, porque você não tem a certificação. Então, segura um mesinho mais, estuda um mês a mais, tira a prova e você já vai estar ganhando mais. Ó, pelo menos, se você tiver fixo, pelo menos uns 500 a mais você ganha, só se você tiver a certificação Ancor como SDR, por exemplo. Então, não adianta, pessoal. A Ancor hoje é requisito obrigatório, é lei, né? Um assessor de investimentos, ele não pode ter sistema, ele não pode atender clientes, ele não pode ficar na mesma sala que os outros assessores se ele não tiver Ancor. E também, ela é hoje muito básica. A prova não está difícil. Existem várias empresas que dão treinamento, que têm simulados, que vocês podem baixar material para estudar para a prova da Ancor. Então tá fácil, assim, está muito mais fácil, tem que te dar a prova, tá? Ela não é uma prova tão cara, né? Custa ali, como eu falei de manhã, R$ 430. E ela é requisito para você ser assessor de investimento. Então esse é o requisito, assim, obrigatório. Precisa também ter ensino médio completo. Você não precisa ter faculdade, né? Então, antes que alguém pergunte, não precisa ter faculdade. E, de novo, Bruno, tenho MBA. Posso, então, ser assessor de investimentos? Não tem nada a ver. Tenho pós-doutorado no MIT. Não pode, pessoal. É certificação Ancor e pronto. Não adianta qualquer outra certificação, qualquer outro título, bom?